Olá, meus irmãos, bom dia. Hoje, dia 17 de dezembro de 2020, comemoramos o Dia do Pastor Presbiteriano. Eu quero transmitir os parabéns a todos os ministros presbiterianos, e eu falo presbiterianos do Brasil de modo muito especial, porque este é o dia que nós comemoramos. Eu creio que as outras denominações, muitas delas têm um dia específico de comemorar essa data, tendo como algo alusivo alguma data importante, algum motivo importante histórico de sua organização, da sua história, sua história. Hoje eu pela manhã já vi mensagens que vieram via Zap, dando os parabéns. É muito natural isso acontecer, de colegas, gentis colegas que dão os parabéns, e membros de igreja. E isso também acontece. Eu fico feliz com essa lembrança. Mas depois de ter visto algumas mensagens, fui fazer a minha devocional e senti o impulso de gravar este vídeo. Não era algo planejado. Eu sabia que hoje era o dia do pastor presbiteriano, embora não acordasse pensando nisso. E o texto que me levou a pensar em gravar as reflexões que se seguem está em Colossenses, capítulo 2, verso 1, que diz assim: Gostaria que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Colossenses 2, 1. Deixa eu desligar aqui meu celular. Eu esqueci de fazê-lo antes, e assim ele pode tocar aqui durante a gravação e vai prejudicar. Pronto, coloquei no modo avião. Meus irmãos, eu estava aqui me lembrando, quando eu entrei para o seminário, em 1976, eu tinha cumprido as minhas funções especiais na vida militar e fui para o seminário, e foi uma vida muito tranquila, muito tranquila. Eu não tenho que me queixar do seminário. Uma vida muito tranquila de estudos, mas ali foi uma vida de mudança de vida, de perspectiva, e graças a Deus por isso eu agradeço a minha igreja por ter financiado meus estudos por meio de pessoas. Algumas delas, ou melhor, a maioria delas eu nem sei quem são, mas são pessoas que contribuíram com seus dízimos e ofertas, que propiciou o presbitério me financiar, além de pessoas avulsamente que completaram isso. E Deus sabe como eu sou grato a isso. Quando eu cheguei no seminário, havia uma brincadeira já antiga, e talvez até permaneça hoje, com mudanças, é natural, já se passaram aí 44 anos. Era brincadeira de, além da festa dos calouros, que era muito alegre aquela festa, em geral, por volta de abril, na minha eu faltei. Bom, mas isso é uma outra história. E havia uma brincadeira lá de calouro, cantava-se música para calouro, gozação com calouro, e de dar banho em calouro. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas para quem vem das forças militares, isso aí é coisa simples, eu nunca liguei muito para isso. Era de jogar saquinho d'água, molhar alguém que estava saindo, às vezes um balde d'água, coisas assim. E essa brincadeira era normal, e para mim era normal também, embora eu nunca caí numa dessa, Deus me preservou. Mas eu caí em outra armadilha. Outra armadilha é que no meu segundo ano, uma vez eu resolvi brincar disso. Eu fiquei indignado vendo um calouro dando banho em calouro. Eu achei aquilo um cúmulo do atrevimento e fui brincar disso. E trouxe consequências ruins, porque a direção do seminário fazia vista grossa essas brincadeiras. Fazia vista grossa, mas não podia pegar, né? Bom, para resumir, eu fui suspenso uma semana. Com muita vergonha na época. É interessante, né? O que é vergonhoso numa época não é que deixou de ser vergonhoso objetivamente depois de 40 e poucos anos, mas subjetivamente deixou de ser. Na época, se você imaginasse contar uma coisa dessa, não era impossível, você nunca pensaria nisso. Bom, vamos lá.
E nesse segundo ano de seminário, já em 77, um dia um colega do primeiro ano, ele pediu a palavra ao professor, é um professor muito rígido, o reverendo Paulo Viana, e o reverendo Paulo Viana deixou ele dar uma palavra à turma, não sei se o reverendo Paulo Viana sabia do conteúdo da conversa. Eu lembro perfeitamente do meu colega, não lembro agora o nome dele. E se eu lembrasse também, não vou mencionar. E a palavra dele era um sujeito muito piedoso, minha turma era muito grande, minha turma entrou com 41, 42 alunos, foi a maior turma até então, só foi superada depois em 82. Bom, mas a turma grande, aqui a anterior era menor e a posterior, no caso a dele, era menor, e ele foi lá ler a Bíblia, se eu não me engano, orar, eu não tenho certeza disso, mas o que eu lembro é que ele pedindo que os veteranos parassem de perseguir os calouros, etc. E sempre quem perseguia mais, a minha impressão, era o segundo ano. O ritual era mais ou menos o seguinte, que eu pude observar ao longo dos anos. Primeiro ano, ficava indignado com ser perseguido aqui, entre aspas, pelos veteranos. Veteranos, leia-se, de modo especial, o segundo ano. O pessoal do segundo ano é que estava mais ressentido das brincadeiras do ano anterior. Então, o primeiro ano chegava, se ressentia disso, se magoava, chorava, desculpe, e fazia um pacto entre si. Opa, desculpe mais uma vez, deu um pouco d'água aqui. Então, eles faziam um pacto de, quando forem segundo ano, nunca, nunca vão fazer essas maldades com os calouros. Maldade aqui, entre aspas, é claro. Bom, e quando chegava no segundo ano, eles se esqueceram totalmente da promessa e pegavam no pé dos calouros, e o antigo segundo ano, que agora era terceiro, já tinha superado essa fase. Era muito comum isso acontecer. Então, esse menino do primeiro ano foi lá pedir piedade, para tratar os calouros com amor, etc. E eu não sei o que deu em mim. E eu me levantei, pedi a palavra, professor, ele me deu, eu levantei e eu acho que cometi algum distrato lá com o nosso colega, dizendo que o seminário era para homem, né? Não era para a gente ficar chorando, aguenta o tranco, isso é para homem, etc, etc. E eu lembro que o professor riu, e eu creio que ele aprovou, mas independente de ele ter aprovado, não estou dizendo que eu agi de forma correta, estou apenas narrando o fenômeno, e é difícil ser sujeito e objeto de uma narrativa, mas vamos lá. E foi isso que eu posso me lembrar. E o colega saiu de sala, meio frustrado, e pronto. E pronto. E as brincadeiras continuaram, eu me formei com isso assim, fui dar aula em seguida e havia brincadeiras assim, isso, como eu falei, eu não sei até quando. Essa é uma brincadeira muito característica em Campinas. O seminário de Recife, eu creio que também tinha isso. Os outros seminários surgiram bem depois, e eu creio que não havia esse tipo de brincadeira, porque os alunos já não moravam dentro da instituição. Bom, mas isso passou. E o que eu pude observar no meu tempo de estudante, olhando depois com uma certa tranquilidade, é que alguns dos meus colegas alegadamente mais piedosos se tornaram empresários. Empresários. Acho que começou com uma de perfume. É um tipo de perfume que eu nunca vi escrito o nome, mas só ouvia falar. Um produto chamado Realce Glow. Eu nem sei como é que se escreve isso, mas acho que nem existe mais. Era uma espécie de pirâmide. E alguns dos meus piedosos colegas se enveredaram por isso, e alguns chegaram até a enriquecer, parece. Outros não, mas alguns enriqueceram. Eu me lembro de um que contava muita experiência, uma piedade que chegava a vazar um pouco pelos lábios, e depois tornou um grande empresário da piedade da área de cosméticos. E deixou o ministério, obviamente. Então, alguns dos meus colegas muito piedosos deixaram o ministério, por razões que eu não sei. Isso não quer dizer que a piedade seja desnecessária, pelo contrário. Pelo contrário. Eu estou apenas aqui com algumas reminiscências sobre o tempo de estudante e bem localizada.
O fato, meus irmãos, é que o pastorado é algo extremamente difícil e eu creio que qualquer um vai poder falar isso da sua área. Eu admiro muito a área de prestação de serviços. Ontem aqui em casa eu cortei um fio inadvertidamente, depois não conseguia saber qual que eu tinha cortado. Eu chamei o eletricista aqui, amigo, e ele, 10 minutos, resolveu o problema. Ele tinha um alicate que eu tinha, ele tinha o medidor de tensão que eu tinha, só que ele sabia usar, eu não. Então, vocês observam que todas as funções têm os seus problemas, suas dificuldades. Então, dizer que o ministério é difícil é uma coisa é, óbvia. Agora, há tipos específicos de dificuldades, e também cada função tem um tipo específico de dificuldade, que o ministério tem, que nós nem sempre estamos preparados. E a rigor falando, ninguém está preparado para isso, porque Deus é quem nos prepara. Por outro lado, existem aspectos que nós temos que desenvolver em nossa vida cristã para podermos, pela graça, mantermos no ministério. Eu me lembro, eu acredito que já falei isso alguma vez, que no meu primeiro, segundo ano de ministério, eu quase desisti do ministério. Né? Vontade de eu largar tudo e voltar para casa dos meus pais e pronto, seguir uma outra função ou desenvolver uma carreira qualquer. Né? Mas Deus me preservou pela graça dele, usando pessoas, né, de modo especial, o meu grande amigo, o reverendo Alceu Davi Cunha. Mas isso é assim mesmo, Deus foi misericordioso comigo. Mas o ministério, você se prepara para ele no seminário. E quando nós transformamos o seminário em um lugarzinho medíocre, e medíocre pode ser quando você, por exemplo, barateia a vida acadêmica. Deixa eu ajustar essa tela aqui. Quando você barateia essa vida acadêmica, você, por exemplo, está prejudicando a formação de pastores. E não vem alguém dizer aqui não é só a vida acadêmica, que eu não disse isso também. Estou dizendo um ponto primeiro. Quando você pega a dimensão da vida acadêmica do seminário, você está preparando mal os seus futuros ministros. Quando você deixa de olhar o rigor disso, o rigor, você faz com que os seus alunos, futuros ministros da igreja, eles percam o senso de responsabilidade, seriedade. Domingo é domingo, terça é terça. Domingo eu tenho que pregar, eu tenho que me preparar bem para isso. Terça eu tenho estudo bíblico, eu tenho que me preparar bem para isso. Quarta eu tenho visitas, eu tenho que me preparar para isso. Quinta eu tenho que aconselhar, eu tenho que me preparar para isso. Ah, que seria bom se domingo fosse segunda para eu ter mais tempo, mas você não tem. Você tem que pregar, tem que se preparar. As datas são importantes, porque você tem que aprender a trabalhar dentro dessa categoria, espaço, tempo, ou como eu digo para os alunos, tempo e perfeição, o melhor possível dentro do tempo que você tem. E Deus nos abençoa nisso. E quando nós substituímos isso por uma piedade pegajosa, nós estamos gerando pastores com um caráter deficiente. Amanhã no ministério eles vão substituir a seriedade do cuidado pela igreja com simplesmente sermões melosos, sem nenhuma profundidade bíblica, estando sendo infiéis para com Deus e não alimentando a igreja como de fato ela precisa. Então, seriedade acadêmica. Você não prepara ninguém para uma guerra, uma vida monótona, uma vida de alimentação farta, de 8 horas de sono. Você não prepara ninguém para uma guerra assim. Você tem que tentar reproduzir aspectos daquela guerra, ou aspectos possíveis daquela guerra. O seminário prepara o indivíduo para isso, para amadurecer, se for preciso ficar à noite sem dormir, tem que se privar um pouco da sua família, em alguns momentos, sem dúvida, porque a vida ministerial será isso. A vida ministerial será isso.
Agora, é claro que podemos cair no outro extremo, e eu digo que os seminários do Brasil não correm esse perigo, é de darmos ênfase demais à vida acadêmica e perdermos o senso de oração, de dependência de Deus, de confiança na manutenção de Deus, da providência de Deus. O ministério apenas intelectualizado será um ministério frágil, destruidor de igrejas, destruidor de nós mesmos, de nossa família. O ministério envolve uma vida de estudo, uma vida de oração, e isso se materializa num caráter comprometido com Deus e com a sua palavra. Porque entendam, nós só poderemos servir a igreja dignamente, e sempre eu sei que é pela graça, mas nós só poderemos servir dignamente se nós formos servos da palavra. Se não formos servos da palavra, esqueça, o nosso serviço não será edificante, instrutivo para a igreja. Então, o seminário forma ministros. Não é simplesmente loteando os seminários da igreja, com professores fazendo bico para você ter apoio aqui e acolá. Isso não é formação de seminário. Seminário é uma formação integral de homens por meio das grandes avenidas, das grandes áreas, teologia exegética, teologia histórica, teologia sistemática, teologia pastoral. São as grandes avenidas que necessitam de âncoras para que possam serem referenciais. Isso dura muitos anos para ser preparado. E, ao mesmo tempo, é muito fácil quebrar isso por pequenos Hitlers que surgem na história. Hitlers e Mussolinis, né? Você observa como o seminário de Princeton se perdeu rapidamente. 1812, criação de um seminário que seria uma grande referência na história do presbiterianismo e na história evangélica, de um modo especial, dos Estados Unidos, já que muitos pastores de outras denominações estudaram ali. Então, o seminário promissor, o nosso Simonton estudou ali, apenas como exemplo. Charles Hodge, professor de Simonton, estudou ali. Charles Hodge, A. Hodge, Peyton, Warfield, foram professores ali. Mas em 1929, o seminário se dividiu. Já no início do século XX, ele já capengava teologicamente as concessões feitas. Então é fácil destruir um trabalho de anos e anos apenas com pouco tempo. Só que a destruição, ela não se parece destruição em seu início. Pelo contrário, parece modernidade. Veja a história da igreja na Escócia, que aconteceu, a igreja livre, a igreja que era um exemplo de piedade, de ortodoxia, de missão. Como é que ela se destrói gradativamente com concessões com a palavra de Deus. Estou apenas querendo dizer que não é difícil destruir algo, mesmo bem feito, ao longo dos anos. Então, nós formamos pastores para a realidade da igreja, para atuarem como ministros da igreja. O número de desistência pastoral, eu tenho a impressão que tem crescido proporcionalmente. Ministros cometendo suicídio chamou a atenção há pouco tempo de pessoas, né, que começaram a falar sobre isso. E ministros, então, deixando o ministério, ministros tendo problemas cardíacos, ministro tendo problemas de saúde mental. Meus irmãos, isso já começa no seminário o problema.
O seminário é uma instituição que tem capelão e tem psicólogo. O que está sendo dito no seminário é que o menino que ali estuda, ele precisa dos dois. Alguém para cuidar da sua mente e alguém para cuidar do seu espírito. É uma dicotomia bastante estranha dentro de uma teologia reformada e da suficiência das escrituras. Não me lembro de outra instituição que tenha isso. O seminário tem instituído isso. É uma compreensão prática que nega a sua teologia. Depois ficamos na bifurcação entre Tim LaHaye e Jay Adams, que é uma outra loucura. E botamos MacArthur no meio para incrementar ainda mais a briga. E temos alunos chorosos, com problemas, com dificuldades, porque os seminários têm seguido uma ideia romântica de sensibilidade, onde o grande lema é ser sensível demais. E não são pessoas chorosas o tempo todo, são os piedosos para cá, para lá, quer dizer, piedosos, ditos piedosos, que ficam oscilando entre capelania e psicologia e não conseguem aprender o alfabeto grego. E depois vão ser grandes ministros da igreja presbiteriana, sem dúvida, vão ser sim. Vão ser um fracasso para a igreja, vão trazer mais problemas para a igreja. Homens que poderiam estar desenvolvendo um trabalho magnífico em outras áreas para as quais Deus os chamou, mas porque eles eram piedosos, porque eles gostavam da palavra, amavam a palavra, colocaram na cabeça deles que eles têm que ser pastor. E aí vão para o seminário e se frustram, porque é uma vida dura. E Paulo leu ali, foi por isso que eu fui levado a gravar esse vídeo. Vendo isso, Paulo fala de grande luta. Né? Ele diz isso aqui quando eu li. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses. Luta aqui é a palavra associada à agonia, carreira, um combate. Paulo preso, vendo os ataques à igreja, ele querendo solidificar aquela igreja, conduzindo aquela igreja a Cristo. É uma luta, de certo modo, humanamente falando, ele se sente impotente. Está preso, você nunca se sentiu assim? A sua mãe está doente, num estado grave, e você está a 1.000 quilômetros dela e não pode ir, ou porque não tem dinheiro, ou porque você também está doente, ou está em outro país, não consegue visto para voltar, ou coisa assim, seu passaporte está vencido, você não deu conta. Meus irmãos, luta intensa. Esse senso de impotência é muito difícil para nós. Paulo confiava em Deus, mas ele lutava em oração. Ele lutava escrevendo esta carta, provavelmente ditando para Timóteo esta carta. São lutas. E o ministério é uma luta. A coisa mais idiota que alguém pode querer fazer é desejar ser pastor, sem ser vocacionado por Deus. Sem a vocação de Deus, meus irmãos, é uma luta já vencida. Você vai trazer males para você, sua família e para a igreja, porque você vai entrar em crises profundas a respeito de uma tarefa para a qual você não está preparado para ela. Aí você vai dizer, ninguém está. Eu sei que ninguém está, mas Deus prepara a quem Ele chama. Ele não prepara a quem Ele não chamou. E isso gera angústias, medos, perda de sono, ansiedades profundas. E uma ansiedade não pelo motivo correto, porque a nossa ansiedade é fruto da nossa luta pelo Evangelho, por algo para o qual fomos chamados. Mas você pode estar desperdiçando totalmente energia, quando você pode ser um bom presbítero, um bom diácono, um bom cristão, e servir a igreja, servir a Deus, e o seu amor pela Escritura ser contagiante para outras pessoas, sem esse ônus, Precisamos, então, cuidar da formação de pastores.
com integridade, integridade moral. Nós estamos muito bem de teologia, nossos seminários estão, mas nós precisamos de integridade, de homens, não só ter uma boa teologia, mas não usem da teologia para ascender socialmente ou no quadro político da igreja. Não usemos da igreja para nossos propósitos egoístas em nome de uma boa teologia. Pela graça de Deus, Deus tem conservado a nossa boa teologia. E por meio do Supremo Conselho, Deus tem preservado isso. Nossa Constituição permanece, as nossas doutrinas são sustentadas, a nossa postura tem sido, em geral, fiel a Deus. Falhas, isso é óbvio, toda igreja tem, e por isso que a igreja é o maior milagre de todos, porque a despeito de nós, ela continua viva e atuante. Mas nós precisamos de homens de caráter, com uma boa teologia, mas com caráter. E caráter envolve preparar-se bem para a sua tarefa, dependendo totalmente de Deus e dos recursos que Deus coloca à nossa disposição. Assim, poderemos, pela graça de Deus, sermos ministros fiéis e desenvolver o nosso ministério com integridade. A Igreja Presbiteriana do Brasil, eu estou falando dela porque dentro dela que eu estou inserido, não estou excluindo as outras. Então, a nossa igreja, ela tem sido muito abençoada por valores inúmeros. E eu falo como alguém que já viajou bastante pelo Brasil e sempre me admiro em lugares distantes, cidadezinhas quase fora do mapa. Encontrarmos ali jovens ou não jovens, pessoas de grande talento, que era até humilhante conversar com eles pela capacidade que eles tinham. Estavam ali desenvolvendo seu pastorado e com muita alegria. E pode ser que termine seu ministério ali, desenvolvendo fielmente o seu pastorado. Deus tem abençoado a nossa igreja com pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja, em qualquer área. Isso é magnífico. Isso é magnífico, como Deus chama homens com funções diferentes para a edificação da igreja. Pensemos nisso. Ministério é para homens chamados por Deus. Ministério não é bico, é o nosso ministério. Igrejas também, podendo, paguem condignamente os seus ministros. Dê oportunidade de estudar, de trabalhar, de ter uma vida até certo ponto tranquila. Quando eu falo até certo ponto tranquila, é dentro do que é possível, nas condições em que vivemos, para que eles possam ter tranquilidade, para se preparar melhor sob a graça de Deus, para servir de forma abençoadora a igreja. Eu acho que meu vídeo ficou um pouco longo demais para explicações fortuitas. São coisas de velho. Tem que ouçam como um velho ministro falando um pouco sobre o impulso de determinadas circunstâncias. Que Deus nos abençoe e que vocês saibam filtrar disso aquilo que não convém. E se filtrar significa deletar, façam. Mas que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Assim. Parabéns, pastor, pelo seu dia.